Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Seguindo com o nosso curso, né? Nosso módulo 2 a respeito de química orgânica, né? Onde hoje nós falaremos sobre funções orgânicas, né? Falaremos superficialmente, né? Sobre os hidrocarbonetos, né? Que são as cadeias carbônicas mais simples, né? Que são os alcanos, alcenos, alcinos e os derivados, né, que são os alcadienos, né, e das cadeias fechadas também, que são os cicanos, ciclenos e os aromáticos, tá? Vamos tentar fazer um vídeo bem explicativo para que não seja muito demorado e que não fique muito, vocês não fiquem tão entediados em ver, né? Fique algo mais direto e explicativo, tá ok? Vamos lá. Vou seguir o mesmo processo da outra aula, desculpa, gente. Onde a gente falou, anotou, né, nas folhas e foi tentando resolver. Se não estiver atendendo a necessidade de vocês, esse formato, eu preciso que vocês me sinalizem, porque na verdade está sendo tudo meio que de improviso, né? Então a gente vê alguma forma de melhorar isso, tá ok? Grande abraço, vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui. Então aqui, funções orgânicas. Esse tema funções orgânicas começa aqui na página 7 da apostila. Aqui funções orgânicas, tá? Página 7. Onde, né, essa parte aqui eu vou deixar para falar depois, talvez até na próxima aula, né, tá ligado mais à nomenclatura, né, onde ele cita aqui a IUPAC. IUPAC é um instituto, né, que regula, né, o nome das substâncias, dos compostos orgânicos, né? Porque tem várias regrinhas que a gente segue para poder dar o nome dos compostos orgânicos. E a IUPAC auxilia justamente nesse sentido também, de fazer com que no mundo inteiro, né, se apliquem as mesmas regras para que o produto tenha o mesmo nome, tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto no Estados Unidos, entendeu? Na Alemanha, então, ou seja, no mundo inteiro se adotar a mesma regra para se ter o mesmo nome em todos os lugares. Para se algum cientista for em outro país, todo mundo conseguisse entender. Porque se em cada lugar se chamar um determinado produto de um nome diferente, ficaria muito confuso, né? Então existe isso para uniformizar os nomes, as nomenclaturas que a gente chama. Tá ok? Então aqui, nós vamos falar sobre hidrocarbonetos. Né? Isso aqui nós já estamos na página 9. Né? São compostos orgânicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. O próprio nome já diz, hidro de hidrogênio e carbonetos de carbonos, tá ok? E existem várias classificações, então, para cadeias abertas e cadeias fechadas, tá ok? Então, eu sinalizei aqui, onde na apostila aqui fala os alcanos, né? Os alcanos são saturados. Significa que os carbonos têm somente saturado. É o que a gente viu agora no último vídeo, na última aula, né? Sobre cadeias carbônicas. Os alcanos são saturados, como está na apostila. São saturados, quer dizer que eles têm somente ligações simples. Ok? Se você reparar nesses dois exemplos aqui, temos dois exemplos, né? Temos somente ligações simples. Então isso aqui é um alcano, tá ok? Os alcanos têm somente ligações simples. Só para ilustrar aqui a aula, essa aqui seria o
butano, que é até o gás de cozinha, né? E aqui também, somente ligações simples, seria um outro alcano também, né? Que seria o propano. Seria um outro gás também, tá ok? Então, se você reparar, todas as duas cadeias, as cadeias dos alcanos têm sempre somente ligações simples. Já os alcenos, vem falando aqui na apostila, ó, insaturado por dupla ligação. Ou seja, nos alcenos tem que ter uma ligação dupla. Ligação dupla. Tá? Isso é que caracteriza os alcenos. Tá ok? E aí depois, na próxima aula, a gente vai dar uma noção de nomenclatura, tá? Aqui eu só vou colocar a fim de ilustrar melhor aqui, tá ok? Então esse aqui, só para vocês saberem o nome do composto, esse aqui é o 2-penteno. 2-penteno. Tá ok? Seria o alceno. E esse outro exemplo aqui seria o propeno. Seria o propeno. Tá ok? E aí, uma outra classificação seria os alcinos. Na apostila está dizendo que ele é insaturado por tripla ligação, ou seja, os alcinos têm que ter, a característica deles é essa, tem que ter uma tripla ligação. Tá ok? Então, diferenciando eles, diferenciando essas cadeias, desculpe. Os alcanos têm somente ligações simples, os alcenos têm que ter ligação dupla e os alcinos têm que ter uma ligação tripla. Esse aqui é o propino. Você repara o seguinte, aqui ó, essa cadeia aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. E esse exemplo aqui dos alcanos tem também 4 carbonos. Só que aqui tem somente ligações simples e aqui tem uma ligação tripla, né? O nome desse aqui é butano. Desculpa, aqui não é propino, aqui é butino. Tá? Desculpem. Então aqui butano e aqui é butino. Se tivesse um alceno aqui com 4 carbonos, seria buteno. Tá ok? E aqui também é o mesmo caso. Ó. Tripla ligação aqui, caracterizando um alcino. E esse cara aqui seria o 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Seria o hexino. Tá ok? Já aqui. Os alcadienos, na apostila, qual é a definição que nós temos? Insaturados por duas duplas ligações. Ou seja, o alcino, os alcadienos é como se fosse um alceno, só que ele tem duas duplas ligações, ó, uma dupla ligação aqui e outra dupla ligação aqui. Tá ok? Então, os alcadienos vão ter sempre duas duplas ligações. Sempre. Tá ok? E esse cara aqui seria o butadieno. Seria o butadieno. Alcadienos, não seria alceno. Esse dia aqui representa justamente
justamente dois, né? Dá a ideia de dois, de dupla. Duas duplas, né? Que seria dois enos, né? Ou seja, duas duplas ligações, tá ok? E na segunda cadeia aqui, uma cadeia simples também, com duas duplas ligações também, tá bom? Então aqui, desculpa, nesse primeiro aqui seria o 1,3-butadieno, tá ok? Que a gente tem que representar em qual carbono se encontram as duplas ligações. E aqui, esse aqui seria propadieno. Seria o nome desse composto. Mas não se preocupem com esse. Desculpa, o celular caiu aqui. Mas vamos lá. Não se preocupem com esses nomes por enquanto, tá? Eu só estou dando aqui o nome a fim de ilustrar a aula para vocês, tá ok? Então aqui, já as cadeias fechadas, nós temos aqui os ciclanos. Ciclanos, essa palavra ciclo nos dá uma ideia de ciclo, né? Ciclo então seria uma cadeia fechada, né? Nesse caso aqui, ó, tá vendo, ó? A cadeia fechada com 4 carbonos, 4 ligações simples. Ciclanos. Os alcanos não tem somente ligações simples, que a gente viu, né? Os alcanos têm somente ligações simples, que a gente viu, né? Os ciclanos também têm somente ligações simples. Ligações simples com cadeia fechada, tá? Então esses seriam os ciclanos, uma cadeia fechada somente com ligações simples, que seriam esses dois exemplos aqui. Nesse caso aqui seria o ciclo butano, e esse outro exemplo aqui também seria um ciclano também, tá vendo? Somente ligações simples, uma cadeia fechada. Então esse aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciclo. Sempre na química orgânica vocês vão ver quando estudarem nomenclatura, que sempre que tiver uma cadeia fechada, se inicia com esse prefixo aqui, ciclo, né? Hexano. Hex de 6, né? E ano de alcano, ok? E aqui os ciclenos, né? Ciclo, na apostila está assim, ciclo insaturado por dupla ligação. Então aqui vai seguir o mesmo critério que os ciclanos seguiram relacionados aos alcanos. Tem ligação dupla, com cadeia fechada, tá? Então aqui, ó, ligação dupla com cadeia fechada, ok? Então esse aqui seria o ciclo hexeno. Ciclo hexeno, tá bom? E os aromáticos, esse aqui é o benzeno, muito conhecido na química. Esta molécula é igual a essa aqui, essa estrutura aqui é igual, tá? Só que quando, relembrando, tem esse aqui que a gente chama de anel benzênico,
Por isso que é chamado de anel benzênico ou anel aromático, né? Significa que a gente tem ligações duplas intercaladas. Ó, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples, né? Que seria a mesma coisa que esse cara aqui. Ó, tá, tá, tá. Que seria a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Essas três aqui seriam a mesma coisa. Tá ok? Aqui, por exemplo, teríamos um outro composto aqui, que seria o metilbenzeno. Tá ok? Esse cara aqui seria o metilbenzeno. Qual é a diferença dessa molécula para essa aqui? Essa aqui tem isso aqui, que a gente chama de radical, que ele está fora da cadeia, que seria como se fosse uma ramificação, que a gente viu lá na outra aula. Um radical metil. Então, né, para dar o nome do composto, a gente tem que levar em consideração isso. Tá ok? Então, resumindo aqui, voltando, vamos lá. Os alcanos são cadeias abertas que possuem somente ligações simples entre os carbonos. Os alcenos são também cadeias abertas que possuem ligação dupla entre os carbonos. E os alcinos são também cadeias abertas que possuem ligação tripla entre os carbonos, pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos. Já os alcadienos são cadeias abertas também que possuem duas ligações duplas entre carbonos da cadeia, né? E agora, partindo para as cadeias fechadas, nós temos os ciclanos, né? Os ciclanos, que são cadeias fechadas somente com ligações simples, ou seja, são como se fossem alcanos de cadeias fechadas, e os ciclenos, que nós temos aqui, cadeias fechadas com pelo menos uma dupla ligação, certo? Que são os ciclenos, que seria um alceno de cadeia fechada. E os aromáticos, né, que possuem essa característica de ter ligações duplas intercaladas entre os carbonos de sua cadeia, sempre em cadeia fechada, como por aqui, ó. Nesses exemplos aqui, ligações duplas intercaladas, tá? E aqui no caso eu dei o exemplo do benzeno e do metilbenzeno, tá ok? Um grande abraço aí e vou passar uma lista de exercício para vocês darem uma treinada e depois a gente tira umas dúvidas aí. Abraço a todos.